do YouTube, inscritos no canal, retornando aqui mais uma vez para deixar mais um videozinho para vocês. E hoje estamos mostrando aqui um aparelho usado, né, que seja uma mesa amplificada aqui da SuperTech S375 WR. E é o seguinte, eu não trabalho com usados, eu não trabalho com consertos, mas volta e meia dá aquela vontade de fazer alguma coisa e a gente pega algum aparelhinho aqui usado para mexer, né? E eu estou dando fazendo uma revisãozinha nesse amplificador aqui e atualizando algumas coisinhas nele aqui, né? Só para ele ficar funcionando bonitinho, redondinho e legal. Ele é um amplificador legal, tá? Ou seja, o funcionamento dele sendo uma mesa amplificada de antiga, né, e nacional, a princípio, essa empresa aqui ela é do Brasil. Ele funciona bem legal, tá? Tem aqui os canaizinhos de mixagem, tem efeito, né? Tem equalizadorzinho master aqui de 3 bandas, o cooler e a amplificação dentro aqui, né? Razoável. Só que quando ele fica mais velhinho, ele acaba dando problemas, né? Acaba dando problemas aqui. E alguns probleminhas, né? A gente tem que fazer alguma manutenção, por exemplo, né? E aí talvez você tenha um amplificador desse aí. E aí a gente estou postando isso aqui para vocês terem uma ideia aí de que vocês podem fazer aí, né? Caso você tenha esse modelo ou algum outro, algo parecido, tá? Então eu vou mostrar o que eu estou fazendo aqui, né? Isso é a minha opinião, a minha forma de que eu gosto de que o produto funcione com segurança, etc. E eu vou estar mostrando para vocês o que eu vou estar fazendo aqui. O que na verdade eu já fiz aqui alguma coisa, tá? E vou estar complementando mais alguma coisa aqui. Ele estava com ruideira muito forte aqui nos problemas dos potenciômetros, né? Alguns tipos de potenciômetros acabam depois de um período de vida ali, eles acabam dando problema, né? E aí eu troquei, por exemplo, todos esses potenciômetros, tá? Eu troquei todos eles e respeitei ali os valores deles, né, para ficar certinho ali a questão de ganho, equalização e etc. Então eu troquei todos esses potenciômetros, tá? Essa coisa de limpar potenciômetro, tá? Isso aí, em 99% dos casos, isso aí é bobagem, tá? Isso não tem, ele dá problema quando ele tá já com desgaste ali, tá? No potenciômetro, tá? Então meter óleo, isso aí é coisa só para prejudicar mais ainda, isso não vai resolver. Isso é uma coisa paliativa quando muda uma coisa e depois vira uma lambança, tá? Aqui no potenciômetro. Então se é um aparelho já antigo, assim, com uma certa idade, é problema nos potenciômetros mesmo. Então você troca isso aí, tá? Que aí você fica com eles novinhos, tudo funcionando, sem ruído, sem nada, do que você querer colocar óleo, coisa dessa natureza, tá? E que não vai resolver e pode ainda dar problemas. Temos o transformador, o amplificador aqui com o dissipador, né? Então eu fiz a substituição aqui dos potenciômetros, tá? Todos eles. Troquei também um CI aqui que ele estava com um certo probleminha no CI da placa pré-amplificadora, mas é a pré de saída aqui, tá? Então eu troquei aqui um CI, esse CI aqui, tá? Mas assim, foi mexido aqui nas placas, foi isso, né? E aí eu também troquei aqui o cooler, tá? O cooler tava todo detonado, quebrado ali já, e aqui tinha um termostato que ele ligava o cooler a partir de uma certa temperatura, se eu não me engano é 55 graus, tá? Porém eu tirei ele, vou ligar ele direto, tá? Porque daí o que acontece? Não precisa, o barulho dele não é tão grande, tá? O barulho do cooler, tá? Não é coisa que vai incomodar. Então vou ligar ele, fiz a ligação já dele direto aqui, tá? Sem passar pelo termostato ali. Vou estar fazendo aqui conexão aqui do fio aqui que fazia o contato com o termostato lá.
Então o cooler vai ficar direto. Ligou o amplificador, já liga o cooler. Então isso que eu vou mudar aqui. E no lugar desse termostato ali que ia ativar o cooler, eu vou fazer outra coisa. Eu vou colocar um termostato fechado, tá? O oposto daquele outro. O outro era um termostato aberto. Quando ele atinge 55 graus, ele fecha, né? E dá o circuito no... acho que não está mais aqui, né? E aí dá fecha o circuito e aí liga o ventilador. Eu vou colocar agora um termostato com o oposto aqui, tá? O oposto, vai ser a temperatura um pouco mais alta daí, né? Quando chegar nos 65 graus, é uma temperatura intermediária aí, legal, tá? Que vai proteger. Quando ele chegar então em 65 graus, vai ter o cooler direto ligado aqui, ó. Tá? O ventiladorzinho ligado direto. E aí só quando ele chegar nos 65 graus, que talvez vai ser difícil chegar, né? Aí ele desliga tudo, porque se ele aquecer mais que 65 graus aqui, não tem necessidade para isso, tá? Então, mesmo com o ventilador ligado aqui e chegar a 65 graus, aí é porque a pessoa que está utilizando o amplificador, ele tá exagerando ali, extrapolando, né? Ele não tem ali a consciência de utilização. Então, a gente já faz isso aqui, passou dessa temperatura, desliga. É melhor você desligar o aparelho do que queimar, né? Que a pessoa às vezes ela vai e ela levanta esse volume, quer dar todo o volume, acho que porque tem um potenciômetro ali, é só levantar e dar volume, né? E pronto, mas não é. Então, nesse caso aqui, é uma dica para vocês, tá? Esse é um sistema, então, que ele não tem luz de clipe, tá? Então não tem nenhum aviso ali. Então a pessoa leiga ali que ela acha que pode dar todo o volume, ela pode acabar extrapolando e acabar queimando o amplificador, né? Por uso incorreto, tá bom? Então a gente coloca um termostato aqui. Quando chegou nessa temperatura 65 graus, vou colocar um termostato aqui, ó, de 65 graus, deixa eu ver se eu consigo focar. 65 graus. Esse aqui então é um termostato fechado, tá? Um termostato fechado. E quando ele atinge essa temperatura, aí ele abre. Então, com o cooler trabalhando aqui e ele chegar a 65 graus, é porque já está ali chegando nos seus limites ali, extrapolando ali a potência, né? Porque esse aqui é um amplificadorzinho para você trabalhar com, né? Não é para você fazer um show para 200 pessoas, né? Isso aqui é para trabalhar em pequenas aplicações, voz e violão. Essa é a proposta do equipamento, né? Uma pequena igreja, coisas dessa natureza, iniciante. E aí, então, melhor trabalhar com segurança do que queimar esse equipamento. Então eu vou colocar então aqui um termostato fechado, tá? E vou fazer essa ligação na energia, tá? Poderia ser no sinal. Esse termostato poderia ser no sinal que vem do saída do pré para o amplificador. Porém, essa ligação no sinal aqui, algumas vezes ela acaba dando problema aqui, dando ruído, né? E dando interferência. Então a gente vai fazer na própria alimentação esse termostato. E aí, por exemplo, aqui eu tenho um fio que vem da chave, que é da saída da chave, e entra na entrada sai da chave e entra na entrada aqui no caso do fusível, né, que vai sair para ir para o transformador. Então, por exemplo, aqui eu tenho um fio que faz esse jump aqui. No lugar desse fio eu vou sair com o fio que vem para o termostato, e na saída do termostato eu vou ligar ali na entrada do fusível, né? Então eu vou eliminar esse jump aqui. No lugar desse jump eu coloco um termostato aqui de temperatura, né? E faço ele bem certinho aqui, né? De forma que não vai cair, que não vai entrar em contato com nada aqui para dar choque, né? E tá tudo certo, tá? Então ele vai ser no lugar desse jump aqui, ó, da saída da chave para o fusível, né? Que vai seguir dando alimentação para o trafo. Eu retiro esse fio aqui e vou inserir então um termostato. Momento que chegou a 65 graus, então ele vai desligar tudo, tá? E a pessoa que reclamar
Eu estou fazendo essa modificação aqui, como eu falei para vocês, não trabalho com usados, já faz tempo. E eu estou fazendo essa modificação porque eu gosto de mexer. De vez em quando dá aquela coceira no dedo ali, tem que pegar alguma coisinha para dar uma mexida, né? Então, é essa a questão. Eu vou vender ele, tá? Então, vou vender ele com um kitzinho de caixas pequenas aí, de 8 ohms, tá? Que ele é um amplificador de um canal para aquele esquema em paralelo. Então, essa mesinha amplificada aqui, esse amplificador aqui, é o esquema aquele de paralelo, feito para ligar duas caixas de 8 ohms, tá? Porque o amplificador é 4 ohms, um canal apenas. Esse sistema, sim, é o sistema que se liga duas caixas, então, em paralelo de 8 ohms para fechar os 4 ohms do amplificador, tá? Então, aí é aquela questão que eu falei. Se chegou a desligar, é porque o pessoal está extrapolando, então tem que desligar mesmo, tá? Desligar, aí o pessoal aprende a dar limite no equipamento. Então, esse é a minha ideia, tá? É a minha opinião sobre isso. Outra coisa que eu vou fazer, então, é o seguinte. Nós tínhamos aqui o original desse amplificador. Então, ele sai daqui, a saída de potência, né? Que é um canal. A saída de potência sai daqui. E ela vem aqui para a placa, né? Para a placa, que é a saída desse amplificador, então, dessa mesa amplificada, a saída de potência dela é aqui na frontal, tá? É na parte frontal desse modelo. Então aqui seria para ligar caixas, né? Então você pode ver ali, ó, marcação de 8 ohms para duas caixas de 8 ohms. Então, esses dois conectores lá dentro, eles são ligados em paralelo, no mesmo canal do amplificador, né? Para ligar duas caixas de 8 ohms ou acima em cada canal, para fechar os 4 ohms total. Então eu desativei. Ali dentro eu desliguei, né? Esse fio, tirei o fio dali, tá? Tirei os fios. Então, daqui ficou desativado isso aqui. E agora eu mandei lá para trás e fiz umas conexões na parte traseira da mesa amplificada, então. E vou fazer a ligação aqui atrás, tá? A ligação vai ser aqui atrás, já com conectores Spicon. Aí vocês... É baratinho, né? Os conectores Spicon, cabos... conectores Spicon, a gente faz cabos bem mais legais aí, robustos, né, sem ficar dando problemas. E então já atualizei aqui para conectores Spicon. Aí você liga então duas caixinhas aqui, duas caixas, né, de 8 ohms para trabalhar já com conectores legais ali. A questão da proteção de temperatura, que você pode usar isso aqui para fazer em outros amplificadores que você tem também, tá? É só analisar ali, certo, uma temperatura que seria legal, tá? Vai depender do lugar que você colocar, o dissipador, qual o tamanho desse dissipador, né? Para você avaliar qual a temperatura, tá? Mas 65 graus é uma temperatura média para transistores. Alguns transistores podem trabalhar com um pouco mais, né? Mas 65 graus, pelo menos aqui nesse caso, seria a temperatura ideal, tá? Então vai depender do que você vai estar fazendo, em qual amplificador que você vai colocar. Mas você pode usar essa ideia para fazer em outros amplificadores aí para proteger, tá? Aqui a gente está usando na alimentação, então pode ser usado no sinal, pode se fazer isso aqui com o sinal, tá? Então você, por exemplo, o sinal sai do pré-amplificador, passaria o sinal positivo no caso, né? E passa por aqui, por exemplo, e retorna, né, e vai para o amplificador. Nesse momento, quando abrisse aqui o termostato, ele pararia o som, tá? Só que nesse caso aqui, como é um circuitinho antigo aqui, ele pode ter propensão ali a dar interferências, etc. Então eu vou fazer na alimentação, que a gente não faz, evita qualquer interferência aqui, tá? O que mais que a gente fez aqui? Bom, eu acho que seria mesmo isso aí, tá? A gente fez então a alteração ali dos conectores para Spicon, fez a substituição do CI ali, do amplificador da placa final, botou cooler e vamos colocar esse termostato aqui. Eu não vou mostrar ele soldado para vocês aqui, mas enfim, eu até vou completar aqui, tá? Eu vou completar a ligação aqui só para talvez venha a ser melhor aqui para eu especificar para vocês entenderem melhor. Então eu vou completar essa ligaçãozinha aqui só para vocês conseguirem entender, tá? Então aqui já, ó, eu soldei aqui, eu dei um pause aqui e soldei. Então, ó, eu coloquei o termostato então na alimentação, tá? Só para vocês entenderem, nós temos o cabo de força que vem de lá e aí uma via tá vindo para cá, que pega na chave, né? Na chave de liga e desliga.
E esse fio aqui vem para uma tomada, que tem ali uma tomada frontal também, né? Mas a gente vai considerar então, ó, entra na tomada e sai para cá, né? Que tinha aquele jump que eu mostrei para vocês ali no início, né? E agora eliminamos então aquele jump que partia da saída da chave de liga e desliga e ia pro fusível. A gente eliminou aquele jump, ó, e criou essa extensãozinha aqui para botar o termostato. E a gente vai fixar ele aqui, né? Ele tem que botar pasta de solda também e fixar ele bem fixado ali, tá? Para não ter problema dele, né, cair aqui. Então tem que ser bem feito isso aqui, pessoal. Não pode, tá? Não dá para fazer mal feito, porque pode entrar em contato aqui e dar um choquezinho, tá? Ele é isolado, tá? Não precisa ter medo, por exemplo, mas ele não vai dar choque aqui. Não, o termostato ele é isolado, tá? Então ele não entrar em contato, essa parte aqui ela não dá choque, tá? A gente pode trabalhar com a tensão ali e não dá choque, tá? E a tensão de funcionamento dele, por exemplo, tá? Deixa eu ver se consigo focar aqui. É normal ali, ó, tá? É 250 volts, tá? 10 amperes, então é 4 vezes mais aqui do que o necessário em questão de corrente, né? Porque é necessário aqui e a tensão. Então pode trabalhar com 220 volts também, tranquilo. Aí tem que passar pasta térmica aqui, tá? Nele, né? E a gente parafusa ele. Aqui no caso eu já tenho a furação do outro aqui e acho que eu vou parafusar ele aqui. Tenho que ver se eu vou conseguir parafusar no mesmo lugar, porque tem os transistores agora que eu me lembrei. Deixa eu ver. Ver se vai dar certo aqui. Mas acredito que vai dar. Instalado o termostato então aqui, tá? E eu vou, por exemplo, ficou um pouquinho ruim aqui o lugar dele. Eu aproveitei mesma furação ali, tá? Então tá tudo certo para esse projeto simples aqui. Ele já vai ser eficiente aqui, acima de um transistor, né? Poderia ser mais no meio se eu fosse furar, por exemplo, vou furar. Se você for instalar aí em um projeto seu, que você vai ter que fazer a furação, você já faz ele mais no meio do dissipador, tá? Fica mais, que aí fica mais dividindo os transistores, tá? Fica um pouquinho mais legal ali para pegar a temperatura mais do meio do dissipador. Mas aqui, como é um projetinho simples, aqui vai ser o suficiente e vai ser o suficiente para trabalhar dessa forma, tá? Se você for instalar, coloca mais no meio do dissipador, né? Que ele pega no meio dos dois transistores. Aqui já vai ser o suficiente com essa temperatura que a gente está trabalhando, já vai ser eficiente aqui essa proteção. Aqui, por exemplo, eu coloquei com os terminaizinhos aqui o fio, tá? Mas eu ainda vou soldar isso aqui para não ter perigo de cair, porque a gente está trabalhando com a rede elétrica aqui, tá? Então a gente faz esse serviço bem garantido, tá? Porque ele é tipo uma gambiarrinha, tá? Mas faz ele com segurança que dá tudo certo, tá, pessoal? Então, se você vai mexer com isso, você tem que ter certeza que você está fazendo, né? E sempre trabalhar com isso desligado, né? Você não vai deixar o amplificador na tomada aí, mas você tem que ter conhecimento básico, né? De eletrônica aí, de elétrica, para fazer isso, né? Isso aqui é só uma ideia, tá? Você pode estar utilizando isso em alguns sistemas seus aí, tá? E para ter essa proteção, né? Então, resumindo, a gente fez essas modificações aqui e o amplificador toca bem legal, né?